Existe a possibilidade de o ser humano ter paz com Deus? No capítulo de número 5 da carta de Paulo aos Romanos, no verso 1, o texto diz: justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Paulo está escrevendo esse texto? Porque Paulo diz que agora nós temos paz com Deus. Precisamos entender o contexto dessa carta. No início da carta, do capítulo 1 ao capítulo 4, Paulo vai falar sobre a condição da humanidade diante de Deus. A humanidade que está destituída da graça de Deus, a humanidade que está completamente corrompida pelo pecado. No verso de 23 do capítulo 3, Paulo diz que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Paulo diz que o homem, a humanidade, trocou a verdade de Deus pela mentira, trocou a imagem do Deus Criador pela criatura, passaram a adorar a criação. Tudo isso prova de uma humanidade corrompida, de uma humanidade totalmente depravada. Nós temos percebido nos últimos dias vários noticiários que provam essa depravação do homem. Nós podemos observar abusos sexuais, nós podemos observar atentados terroristas. Há poucos dias atrás, um jovem nos Estados Unidos, ele entrou em uma boate durante o momento de festa e ele ali com a sua arma, ele matou cerca de 50 pessoas. Por que isso acontece? Isso é resultado da maldade existente no homem. É resultado de uma depravação. É resultado de uma humanidade que anda distante do Criador, que trocou a imagem do Criador por algo que é mentira. Por isso Paulo diz que todos pecaram, que todos carecem da glória de Deus. Por isso Paulo diz sobre o efeito do pecado. O salário do pecado é a morte, Paulo diz na carta aos Romanos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Agora no capítulo 5, Paulo passa a falar daquilo que o próprio Cristo fez. Alguns vídeos atrás, nós falamos sobre a forma como Deus nos amou. Uma forma de doação, utilizando o texto de João 3,16. Nesse texto de Romanos 5, Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé e por meio de Cristo Jesus. A única maneira de ser justificado. Justificar é tornar justo aquele que é culpado. O ser humano que é depravado, que é corrompido pelo pecado, mas que através do sacrifício de Jesus tem a oportunidade de ser justificado, de se tornar, ser tido como justo. É o que Jesus faz e fez naquela cruz por cada um de nós. Nós temos esse privilégio de dizer que podemos estar diante do Senhor, podemos nos colocar diante de Deus, ainda que pecadores, mas Ele nos permite estar diante dEle, porque Cristo pagou uma dívida que nem eu e nem você poderíamos pagar. Ele nos justificou através do seu sacrifício na cruz. Paulo escreve isto para a igreja em Roma, demonstrando a situação em que a humanidade se encontra. Aqueles que não poderiam estar diante de Deus, agora eles podem estar diante do Senhor. Diante de todas as maldades que nós estamos vendo, todos os noticiários que nos cercam, percebemos claramente a maldade do ser humano. Nós percebemos os nossos missionários sendo perseguidos, homens e mulheres que deixaram as suas casas, que deixaram suas famílias, que aceitaram o desafio de ir pregar o Evangelho e eles estão sendo mortos, eles estão sendo perseguidos. Temos vários exemplos das barbaridades cometidas, por exemplo, pelo Estado Islâmico no Oriente Médio. Isso é prova dessa deturpação do homem, dessa maldade do homem. Mas nós temos uma esperança. Nós temos em quem buscar, nós temos em quem confiar. Porque nós somos justificados em Cristo Jesus. O Evangelho, ele pode transformar vidas. O Evangelho transforma um homem mau, o Evangelho transforma um assassino, o Evangelho transforma aquele que pode ser a pior pessoa. O Evangelho tem poder para transformar, porque o Evangelho é poder de Deus. No capítulo 1, no verso 16 de Romanos, Paulo diz que não se envergonha desse Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação. Eu, você, todos nós
nós éramos maus, continuamos sendo maus, mas a nossa condição era de assassinos, malfeitores, mas nós fomos amados. O Senhor Jesus nos tornou justos, nos justificou através do sacrifício da cruz. E hoje nós podemos nos alegrar por isso, porque nós temos acesso diante de Deus por meio do sacrifício de Jesus. Precisamos pensar que ainda em meio a este mundo mau, ainda que em meio a tantas maldades que nos cercam, tantos perigos que nos cercam, nós temos o amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos justificados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Temos prometido para cada um de nós a vida eterna em Cristo Jesus, na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, onde nós estaremos com o próprio Deus. Ainda que em meio ao mundo mau, nós temos a oportunidade de sermos diferentes, porque Cristo demonstrou seu amor para conosco. Ele nos tornou justos. O nosso desafio diário é lutar por essa justificação, é sermos realmente pessoas justas, que vivem o Evangelho, que vivem a palavra verdadeira, que estão inseridos dentro desse texto, que foram justificados e que vivem como pessoas justificadas. O que Cristo fez por nós, ninguém mais irá fazer e nem pode fazer. Não há como pagar o preço que Cristo pagou. E Ele pagou uma vez por todas. O autor aos Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus aconteceu uma vez e aconteceu por todas as vezes. Os nossos pecados são justificados em Cristo Jesus, através do sangue do Filho de Deus. Nos alegramos nisso. Nos alegramos porque em meio a situações ruins, temos a convicção de que nós somos então amados por Deus, porque nós somos justificados por Ele. Vivamos essa palavra, vivamos esse Evangelho. O Evangelho é isto. O Evangelho é Jesus Cristo crucificado. O Evangelho é Jesus Cristo crucificado. Não perca isso. O que passa disso não é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho é o Filho de Deus se entregando por pecadores. Eu, você que me ouve através desse vídeo. Mas, apesar de pecadores, nós temos o privilégio de dizer: somos justificados por meio de Cristo Jesus.